Então, para dar continuidade aqui à nossa discussão, com o Lukács, nós vamos entender então que a sociedade ela está constituída então nessa relação de luta de classe, e que eu encerrei a fala anterior dizendo que existe um problema aqui vinculado à exploração e à dialética. Isso por quê? Porque a relação entre homem e natureza ela está sendo expropriada, e isso vai significar uma mudança radical no comportamento social. Não só propriamente no comportamento social, mas é que toda a sociedade ela está sendo constituída a partir de princípios de contradição. Bom, então, Lukács ele vai nos afirmar que as relações sociais, por conta desse processo dialético, as relações estarão sob um processo de reificação. O que isso quer dizer? Quer dizer que o humano ele começa a ser coisificado de forma análoga a uma matéria-prima. Olha, na relação trabalho, o trabalhador, no processo de generalização do tempo de trabalho, ele vai ser estabelecido, ele vai ser pensado num princípio análogo a uma matéria-prima. Logo, se ele não corresponde a essa relação genérica e abstrata do trabalho, ele é descartado. Ora, então, enquanto no modo servil ou no sistema feudal, um artesão produzia todo o processo de confecção de um calçado ou de um par de calçado, e ele também tinha garantia e ele tinha a relação direta com a venda ou com o resultado do seu trabalho ou com o fruto do seu trabalho. Então esse sujeito ele era completo, no sentido de que ele tinha uma relação com a natureza, então ele tinha uma relação com o valor trabalho, que era refletido na sua relação final, ou na relação do seu produto. Então ele confeccionava e vendia. Então ele tinha o controle dos meios de produção, assim como ele tinha essa relação com valor de troca ou valor de uso. Então, uma mercadoria ela tinha essa relação de troca, e que esse sujeito tinha todo o seu controle. No caso da sociedade capitalista, isso é completamente transformado, isso é completamente alterado, porque nós aqui estamos vendo um processo de reificação, ou seja, o trabalhador ele perde a sua humanização. Então essas relações sociais que são estabelecidas no capitalismo, elas são estabelecidas sob um ponto de vista de reificação, logo elas não são individuais, mas elas são coletivas, porque nós temos uma massificação. Isso é ruim. Bom, então o que Lukács ele vai afirmar? Ele vai afirmar que Marx estabelece uma dialética que ordena a distinção entre subjetivamente e objetivamente, para que nós possamos entender a questão de consciência de classe. Então, nós precisamos tratar a consciência de classe sob um ponto de vista de totalidade. E esse processo de totalização, ele tem essa relação de compreensão entre meios de produção e propriedade. Essa questão da propriedade que é complexa, porque nessa questão de propriedade que alguns sujeitos são expropriados, porque na condição de propriedade, alguns detêm meios de produção e outros são expropriados. Então, Rodrigues vai fazer uma identificação aqui quando ele fala desse processo de transformação, do artesão para os processos manufatureiros, que é essa ordem burguesa se constituindo, onde os artesãos eles começam a se concentrar em galpões, e eles começam a produzir a sua própria mercadoria, ou eles garantem a produção de mercadoria sob um controle dos sujeitos financiadores, mas nesse momento o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma expropriação do trabalhador
em relação ao fruto do seu trabalho. Logo, o valor tempo-trabalho que é empregado em uma mercadoria não tem relação direta nem conectiva com o fruto do seu trabalho ou com o seu valor de troca. Então, o que isso significa? Significa que o trabalhador começa a ser constituído ou caracterizado por uma discussão generalizante ou abstrata do trabalho, na qual ele precisa se encaixar. E não significa que pelo fato do sujeito se encaixar nessa forma generalizante do trabalho, o fruto do seu trabalho dará a ele acesso. Porque nós temos uma expropriação. O trabalhador, então, ele começa a ser assalariado, especialista, a simplificação, a desconhecimento do processo de produção. Logo, então, nessa relação abstrata do trabalho, o que não vai se ter mais é um sujeito que conhece ou que controla os meios de produção. Nós temos sujeitos que eles estão completamente vinculados e anexados a um sistema de produção que é reflexo de uma ideologia que produz para o trabalhador uma alienação. Mesmo que esse trabalhador ele possa viver com um pensamento baseado em uma estrutura de dominação. Então ele vende a sua força de trabalho e começa a se justificar que ele está sendo beneficiado por essa venda. Então nós temos aqui uma relação de acumulação ou nós temos uma relação de distribuição de mercadorias nas quais esses sujeitos ou esse trabalhador ele está entre a mais-valia relativa e a mais-valia absoluta. Bom, então quando nós fazemos uma afirmação tal como, aí eu vou recorrer aqui ao Lukács, que é o trabalho dignifica o homem. Essa é uma afirmação tão contraditória, ela é tão dialética, porque o trabalho ele precisa dignificar o homem, mas no sistema do capital o trabalho não é representação de dignificação da vida humana. O humano não é dignificado pelo trabalho, mesmo que alguns sujeitos sejam. Então aqui nós temos um problema que é entre subjetivamente e objetivamente, o que o Lukács está querendo que nós entendamos. Então, há fins, quando se trata de consciência de classe ou quando se trata de tentar compreender uma totalidade, então há fins objetivos que são passageiros, ao mesmo tempo que esses objetivos são alcançados. Aqui o Lukács está fazendo uma crítica à pseudo-luta, é quando os trabalhadores eles lutam com as armas da burguesia. Então, pequenas reformas trabalhistas, pequenas concessões de benefícios sociais. Então, são mobilizações que os trabalhadores fazem a partir de sistemas de greves, que eles podem se mobilizar conscientemente, mas que, por sua vez, essa finalidade, ou as finalidades desse movimento, eles são negados num fator subjetivo. Por quê? Porque a totalidade do sistema do capital ele atinge todo o planeta. Nós vivemos hoje sob o regime do capital. Isso é inquestionável. Não temos como questionar essa universalização do mundo do capital. Então, quando nós vivemos, segundo o pensamento de Marx, se nós vivemos nesse processo de universalização do capitalismo, a consciência de classe do trabalhador também precisa ser universalizada. Ou seja, nós não podemos, enquanto trabalhadores, lutar com as armas da burguesia. Essas revoluções, ou a revolução, ela precisa ser na qual o trabalhador tenha contato, ou ele tenha acesso, ou ele consiga controlar meios de produção. Só que não podemos enxergar em Marx um pensamento conservador, um pensamento retrógrado. Marx, de forma alguma, ele estava querendo que retornássemos à Idade Média. Marx, de forma alguma, estava querendo que retornássemos a um pensamento primitivo. Não, pelo contrário. Quando vocês pegarem o texto do Tozzi Rodrigues para vocês lerem, vocês vão perceber que Tozzi Rodrigues vai fazer uma afirmação aqui e que ele vai chamar a atenção. Vocês podem se espantar, mas é que o Marx ele era um entusiasta da sociedade industrial.
O grande problema aqui não é uma sociedade que se industrializa, porque nós estamos num processo inevitável. Mas o problema é que os meios de produção vinculados à sociedade industrial estão completamente absorvidos num processo de polarização da sociedade. Há aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que são despossuídos. O que Marx quer dizer é que a vida social, o homem na sua condição real, da sua necessidade, da sua relação com a natureza, ele precisa ter contato com os meios de produção. O que não se pode existir é numa sociedade onde alguns têm o controle sobre os meios de produção e outros não têm o controle sobre os meios de produção. Apesar de que, aí agora entra a grande questão, assim como Lukács disse, no Tozzi Rodrigues também há uma afirmação, e no próprio Marx também há afirmações de que a sociedade burguesa ou os burgueses, eles não têm consciência de classe. Então, como a burguesia não tem consciência de classe, ela não consegue controlar os meios de produção de forma absoluta, porque existe sempre um interesse individual. No caso do trabalhador, Marx vai dizer, como o trabalhador ele tem condições de ter consciência de classe, e ele precisa dessa consciência de classe, ou ele precisa se conscientizar dessa dimensão que ele ocupa socialmente, ele é o único capaz de pegar esses meios de produção e transformar isso de forma coletiva. Então nós precisamos fazer uma coletivização dos meios de produção. Aqui não tem nada a ver com a ideia de compensar o preguiçoso. Isso não pode ser entendido. E vocês vão ver isso muito bem no texto do Marx, quando vocês estiverem lendo esse texto da mercadoria. Marx ele jamais está propondo isso, o conformismo ou a acomodação. Muito pelo contrário. Marx está dizendo que cada trabalhador, na sua necessidade, na sua particularidade, na sua relação do tempo-trabalho, ele precisa ser compensado. O compensado não é em relação de alguém lhe dar nada, mas é uma relação entre como que esse sujeito em comunidade estabelece uma relação de tempo-trabalho no qual ele garante as suas necessidades. Isso nós temos porções, fragmentações, distribuição coletiva, na qual ela garante a satisfação da necessidade. Então, aquela ideia de que aqueles que produzem são punidos por aqueles que não produzem, porque todo mundo será igual, isso é um equívoco. Isso não tem relação alguma com o pensamento de Marx. Não, claro, se lê diretamente Marx. Agora, pode fazer uma leitura dos especuladores em torno de Marx, porque essa não é a razão da discussão. Então, quando Lukács vai dizer que existe essa relação subjetivamente e objetivamente em Marx, é porque nós precisamos compreender que o trabalhador precisa unir. A frase univos, isso significa que o trabalhador precisa conscientizar-se que ele tem a necessidade de estar vinculado aos meios de produção para que aí ele possa garantir as suas necessidades. Isso significa que nós não podemos pensar a sociedade do capital sob o ponto de vista dos indivíduos, porque não existe um processo coercitivo de indivíduos em sociedade, mas existe um processo de exploração. Então o sujeito é explorado na sua condição de trabalhador e como ele é expropriado dos meios de produção, ele não vai ter acesso a uma qualidade de vida. Ainda que esse sujeito ele possa, como diz o Tozzi Rodrigues, dormir com o inimigo, que é onde o sistema do capital ele consegue estabelecer na cabeça do trabalhador que esse trabalhador está sendo beneficiado com o processo de exploração. Que aí nós vamos entrar diretamente no problema da escolarização. Qual é o padrão de ensino que as escolas estão estabelecendo para o trabalhador a fim de que ele possa ter acesso aos meios de produção? Bom, que é muito difícil de explicar, que é muito difícil de entender e que de fato é muito difícil de nós reconhecermos que a escola é a garantia de que o trabalhador não terá acesso aos meios de produção. Ainda que no século XXI, ainda que no século XX, nós não temos mais diretamente uma relação de exploração tal como ocorria no século XIX, que é o trabalhador não especializado. Hoje nós temos vários trabalhadores especializados que estão no mundo do trabalho, mas que não têm acesso aos meios de produção. Que essa é uma relação de complexidade.
que Tosi Rodrigues quer sugerir para nós que no processo de utopia da qual Marx estabeleceu para pensar na sociedade comunista, uma sociedade em comunas, não é? É como se Marx não tivesse previsto essa metamorfose na qual o capitalismo iria sofrer no seu meandro. Ou seja, ele não se estagnou, ele não chegou a um patamar no qual o trabalhador dissesse, agora podemos apropriar, porque ele está num processo de movimento, de transformação desde o século XIX, e por sua vez os trabalhadores eles não têm ainda a garantia de ter acesso aos meios de produção. Por sua vez, o que garante a esse trabalhador é continuar na venda da sua força de trabalho. Bom, então, o que nós podemos entender é que quando falamos a expressão o trabalho dignifica o homem, ele dignifica o homem de forma genérica. Mas se nós levarmos em consideração essa estratificação social, o trabalhador está sempre desapossado dessa dignidade do trabalho. Porque quanto mais o trabalhador trabalha, menos ele tem acesso ao resultado do seu trabalho. Isso é uma afirmação que o Marx estabeleceu na obra traduzida para o português como Manuscritos Econômicos Filosóficos. Ou seja, o trabalhador ele pode trabalhar arduamente, mas nada garante a ele que o fruto do seu trabalho será dado a ele a chance de usufruí-lo. Porque não tem essa caracterização, o capitalismo não tem essa ocupação. Na verdade, o capitalismo não surgiu para isso. A invenção de uma mercadoria chamada dinheiro é que garante essa desregulação, essa destruição de uma forma tradicional do valor de troca, e aí nós temos um valor monetário. Então o dinheiro é essa garantia do valor monetário que torna impossível que o valor tempo-trabalho seja correspondente ao valor ou ao acesso à mercadoria. Lukács vai colocar essa tensão, não é entre meios de produção e força de trabalho, mas é entre as relações de produção. É nessas relações de produção que nós vamos entender essa complexidade das mais-valia absoluta, relativa, na qual o trabalhador está sempre em processo de desvantagem. Isso é a tese do Marx. Então, a estratificação social, que enquanto Durkheim é algo solidário, não é? Então, a estratificação social criada pelo capitalismo, ela foi constituída pela divisão em classes. Ou seja, se nós temos uma sociedade classista, existe aquele que está em desvantagem. Então nós temos o quê? Nós temos no capitalismo uma divisão de classe, nós temos um aumento de mercadorias, um aumento vertiginoso, porque se nós agregamos a fragmentação do trabalho, ou seja, a divisão social do trabalho não é mais uma divisão onde o sujeito tem um controle ou um contato com a natureza e um contato com o fruto do seu trabalho. Mas nós temos um trabalhador que é expropriado dos meios de produção porque ele é fragmentário, ele não consegue compreender todo o processo, ou ele faz uma parcela ou ele faz outra. Então, se ele faz uma e outra, ele não consegue assimilar as duas porque ele não tem um processo de transitoriedade na qual ele compreenda todo o processo. Então nós temos uma simplificação da exigência do trabalhador, ou seja, esse trabalhador não é mais exigido no conhecimento completo, ele é fragmentado, então ele é expropriado do meio de produção porque ele não consegue compreender o processo de produção, assim como esse sujeito ele está longe de conhecer o processo, logo por sua vez então ele está dependente, num processo de alienação, de justificação de exploração. Então, neste aumento de mercadorias em circulação, provocou não liberdade, mas dependência. Então, quanto maior o volume de mercadoria que foram produzidas no sistema do capital, menos acesso o trabalhador tem a elas. E se o trabalhador não tem acesso a elas, significa que o trabalhador, então, ele está dependente do capital. Mas o capital é inteligente, o capital ele conseguiu estabelecer algo que é o trabalhador
com a mentalidade de um burguês, de um pequeno burguês. O processo ideológico, mídia, televisão, e aí todo esse processo que é o trabalhador que acredita que ele tem acesso aos meios de produção ou aos frutos do trabalho. Bom, então a sociedade capitalista ela ofereceu para Marx as condições de tipificação da consciência sob o ponto de vista da totalidade. Aqui é uma reprodução do que eu já disse anteriormente. Então está aí porque Marx não poderia encontrar as lutas ideológicas nas sociedades pré-capitalistas. Como eu disse. Então é preciso compreender que somente na sociedade capitalista que Marx disse agora podemos estabelecer a compreensão de totalidade. Em sociedades pré-capitalistas não existe processo ideológico. Na capitalista existe um processo de questões ideológicas. Então, porque essa sociedade pré-capitalista ela não tem consciência de classe. Ela está fora da consciência de classe. Na capitalista ela está inerente à consciência de classe. Então, o sistema capitalista de produção é o primeiro a se impor em toda a sociedade. Então, os capitalistas, em meio à produção e distribuição de bens e mercadorias, não possuem condições de dominar, ainda que teoricamente. Ou seja, eles não conseguem dominar, mesmo que estabeleçam princípios teóricos, sua própria organização produtiva. Ou seja, a burguesia controlou, a burguesia assumiu, expropriou do trabalhador os meios de produção. Mas nessa cadeia produtiva, a burguesia é incapaz de controlar ou de organizar essa produtividade, porque não há consciência de classe. Veja o princípio dialético. Ao mesmo tempo que você expropria o outro, você não consegue controlar aquilo que você expropriou. Porque em você não existe uma consciência de classe, mas existe uma consciência individual, que é o privado. O mundo burguês ele funciona a partir do princípio do privado, da propriedade privada. No caso do trabalhador, essa não é uma problemática, porque ele não tem essa preocupação. Então, se eles não conseguem dominar, então a burguesia torna-se incapaz de consciência de classe, porque há uma dialética entre a propriedade privada e o capital como função econômica objetiva. Então, Lukács vai dizer, a burguesia é passiva. A burguesia ela tem um princípio conservador. Se vocês observarem, essa afirmação última a partir de Lukács, ela nos retoma, nos remete para a discussão de Bourdieu, quando ele vai afirmar que a burguesia ela é passiva, ela é conservadora, ela é silenciosa, ela não tem preocupação em se manifestar, em produzir alardes, porque ela é quieta. Ela é quieta por quê? Porque ela tem uma relação de individualização. Bom, no caso contrário do proletário, que ele vai para a rua, se manifesta, luta, vai brigar em torno das suas necessidades básicas de subsistência. Então, nesse momento agora, é preciso dizer, considerando o pensamento vinculado a Marx, ou esses movimentos de esquerda, sim, existem movimentos sociais se eles não forem ideológicos. Então, se eu considerar Escola Sem Partido, se eu considerar Brasil Paralelo, esses não são movimentos sociais, são movimentos ou movimentações nas quais elas são ideológicas porque defendem o interesse burguês. Há um princípio de burguesia. Se existe um princípio de burguesia, esses interesses não é de luta de classe, não é de consciência de classe, mas são individuais. Porque existe uma consciência aqui do privado, ou não uma consciência propriamente, mas um desejo de garantir o privado. Então, considerando Marx, Escola Sem Partido e Brasil Paralelo, não podem ser considerados como movimentos sociais. São movimentos sociais aqueles que não são ideológicos. Eles trabalham a partir das
necessidades reais ou concretas da vida. Necessidade. Walter Benjamin disse, necessidade é aquilo que nos escraviza. Então, vestir, comer, cuidar da saúde, cuidar do corpo, são exigências sociais que não estão vinculadas nem à ideologia e nem à fetichização da mercadoria. E aí essa já é uma outra discussão que a gente vai fazer. Bom, então a vida econômica, ela é compreendida pelo burguês a partir de sua individualidade. Então há confusão entre o que significa individual e o que significa ser total na cabeça de um burguês. Então o burguês não sabe fazer essa distinção entre o que é individual e o que é total. Então essa dialética produz conflitos entre proletário e burguês. Então se o burguês não consegue identificar o que é individual e o que é total, automaticamente ele produz no proletário um processo de exploração. E nesse processo de exploração existe o conflito entre os dois, o proletário e o burguês. Então a ideologia burguesa inviabiliza a consciência de classe. Então, há uma ideologia burguesa ineficaz. E por isso o proletário se coloca na condição de força motriz da história, evitando o rebaixamento do materialismo histórico à condição de ideologia. Então, o materialismo histórico ele não é rebaixado a uma condição de ideologia, porque existe um conceito de necessidade. No caso da burguesia, é inerente ao materialismo histórico uma condição ideológica, porque ele precisa justificar a exploração. Então são princípios e ordenações completamente distintos. Daí porque a afirmação, existe uma polarização. Então são formas antinômicas ou antagônicas de se compreender o social. Bom, então o proletário não pode lutar com as armas da burguesia. Lukács escreveu uma pseudo-luta. Eu não posso confundir o que é subjetivamente com o objetivamente. Como o burguês não consegue entender o que é totalidade, então ele não sabe a distinção entre subjetivamente e objetivamente. Porque o objetivamente para ele é sempre aquilo que é subjetivo, porque é o seu interesse privado, particular, individual. No caso do proletário, ele não pode utilizar-se de suas ambições pessoais a fim de justificar o que pode ser objetivamente. Pelo contrário, cada trabalhador tem suas manifestações, suas inquietações, seus desejos, suas relações pessoais com família, com colegas, com outras pessoas. Ele tem uma relação estritamente individualizada no mundo social. Porém, ele faz com que essa sua relação individual seja canalizada para um movimento de totalização. Ou seja, aí não é mais para garantir os meus direitos individuais, mas é para garantir os meus direitos de classe. Eu preciso que todos de minha classe sejam beneficiados por meu movimento social. Ou seja, então não é um processo ideológico, mas é um processo no qual o materialismo histórico, esse processo de acumulação, ou esse processo de dinamização de mercadorias, de bens, de consumo, eles sejam garantidos para a satisfação da própria necessidade. Essa é a grande distinção entre eles. Bom, então, nesse sentido, encerramos o primeiro momento com essa segunda fala e vamos dar a entrada agora para o segundo momento, que é para discutir o texto propriamente do Marx, que é a mercadoria, e aí nós vamos tentar apresentar mais outros elementos.